disponível, eu compartilho com vocês, e aí a gente, né, repassa ali para vocês, de repente, assistirem esse conteúdo com mais calma, tá? Então, pessoal, vamos aqui só relembrando, né? Toda sexta-feira, às 16 horas, a gente faz esse encontro aqui para sempre trazer algum conteúdo que vai ser relevante para você, que vai ser relevante para a sua clínica de alguma forma, tá? Então, a gente tenta trazer parceiros, a gente tenta trazer outros dentistas, a gente tenta trazer sempre um conteúdo que seja de fato interessante para aumentar a sua lucratividade, para aumentar o seu lucro. Então, podem sempre colocar na agenda sexta-feira, às 16 horas, que a gente sempre vai estar fazendo esses encontros aqui, tá bom? Sempre gravamos a reunião, para daí você conseguir, né, assistir depois com mais calma. Então, o ideal é sempre vocês assistirem ao vivo, porque se tiverem alguma pergunta, vocês podem participar. Ao término ali da reunião e tudo mais, antes, na verdade, a gente sempre deixa um tempinho para vocês tirarem dúvidas e coisa do tipo, né? Então, podem ficar à vontade em relação a isso. Tem os comentários também onde vocês podem participar, tá bom? Então, a gente faz aí nessa plataforma aqui para vocês conseguirem ter mais facilidade, tá bom? Então, dado este recado, vamos então falar sobre esse nosso encontro, tá? Então, muito animado com esse encontro, porque a gente vai ter a oportunidade de aprender bastante, né, sobre dois temas que são muito relevantes para esse momento, né? Porque hoje a gente vai ter essa mudança aí, nem tanto. Então, hoje a gente vai ter aí o prazer de contar, né, com a presença do Dr. Eduardo Picanso, que é dentista, né, também assim como vocês, então vai conseguir compartilhar com a gente as mudanças, né, tributárias e como que isso vai impactar a sua lucratividade, como isso vai impactar a tua rotina. E a gente sabe, né, que isso é um desafio, quando o assunto é precificação, é gestão, é financeiro, para o dentista, para quem tem clínica, de fato, é algo muito desafiador. Então, é muito importante, né, conseguir entender o que está por vir para, né, se preparar aí para essas alterações. E como um algo a mais, além desse assunto, o doutor também vai abordar um outro ponto muito importante que vem crescendo bastante dentro da odontologia, que é as vantagens da gente ter aquelas parcerias com outros profissionais, né? Você conseguir integrar diferentes áreas, seja com outros profissionais da saúde, com outros especialistas do mercado. Então, é possível criar aí novas oportunidades de negócio e você conseguir, de repente, aumentar seu faturamento e até mesmo reduzir custos, dependendo do modelo de negócio. Tá? Então, esse modelo de parceria tem sido bem interessante, dependendo da região, dependendo do modelo de negócio. Então, pode ser um ponto de atenção aí para conseguir passar por esse ano, né, que dependendo de como você encarar, vai ter os seus desafios, né? Tem a questão da reforma, tem 14 feriados, Copa do Mundo, um monte de coisa, né, acontecendo. Então, tudo que a gente puder ficar de olho vai ser importante, tá bom? Então, vou passar a palavra aí para o doutor Eduardo, tenho certeza que ele vai trazer aí bons conhecimentos, né, bons ensinamentos, e eu espero que vocês gostem. Doutor Eduardo, fica à vontade, desde já agradecer, né, pelo tempo, pela atenção, pela disponibilidade. Obrigado aí por ter aceito o convite, tá? Sinta-se em casa. Oi, Matheus, boa tarde, pessoal. O prazer é meu de poder estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Queria pedir para quem puder agora, nesse começo, tá, abrir a câmera, para a gente poder bater um papo aqui, interagir entre a gente aqui uns 5 minutinhos, porque é uma coisa que eu sempre falo, network se faz se relacionando. Tá? E quando você tem uma atividade online e fica todo mundo de câmera fechada, você acaba não se conectando a ninguém. Então, algumas oportunidades de parceria, elas acontecem quando você está aqui presente, procurando entender, perguntando, dando ponto, dando contraponto, para a gente poder cada vez mais criar aqui uma atmosfera de pessoas que estão realmente interessadas em mudar a história de vocês. Quem quiser pode abrir o microfone. Eu já estou vendo os nomes, o Jorge abriu, a Marina, Núcleo Odontológico, eu não sei quem é, Max Limitada, não sei o nome. Fala para mim, o tempo que você tem de formado, se você tem um consultório próprio ou não, e quanto você acha que conhece de gestão de negócios? De 0 a 10, Eduardo, eu acho que eu tenho uma nota 3. Eduardo, eu tenho uma nota 9, tenho uma nota 0, não sei nada, preciso aprender tudo.
Aqui não tem problema, não tem ninguém para julgar, mas só para eu ter aqui o entendimento de quem está aqui na sala, o quanto vocês já têm ali a autopercepção do quanto não conhece e precisa melhorar. Pode começar. Vai, Núcleo. Eu não sou dentista, eu sou auxiliar do doutor. Você é auxiliar de dentista. Sim. Tá, e você tem os processos internos da clínica bem definidos para você poder seguir, não? Sim, estão em andamento. Tá, muito bem, obrigado. Jorge, fala comigo, Jorge. A Silvia, que é minha secretária. Tá, ela tá aí, vai falar que É não a que tem está no processo? núcleo odontológico. Sim. Vai falar que não tem processo? Tá na rua amanhã. Oi? Vai estar na rua amanhã se falar que não tem processo aí. Ah. Não, a gente está implementando, está fazendo uma assessoria e a gente está implementando tudo, que aqui é um consultório novo, né? Tem um ano. Você está em que cidade? Eu estou em Urupês. Tá. Na verdade, eu tenho 2 consultórios. Eu tenho um em São Bernardo, que lá já tem 30 anos, né? E eu tenho esse daqui que eu abri agora. Uma maravilha. Bem-vindo, tá, Jorge? Obrigado. Nayeli, fala comigo. Oi, Eduardo. Isso que a gente cadastrou. Núcleo pode ser áudio. Não sei de onde. Isso. Nayeli, fala comigo. Eduardo, eu sou a Nayeli, 6 anos de formada, atendo em clínicas e atendo no meu particular também, Tá, qual cidade? Catanduva. Tá, e a tua nota que você acha do teu conhecimento de gestão empresarial, de 0 a 10, você acha que é quanto? 2, 3. Obrigado, tá, Nayeli. Tá. Mais alguém que fala comigo? Stephanie, Márcio, Ana Isabelle, como é que vocês estão aí? Eu não consigo mais ninguém. Se você quiser, eu posso falar aí, né? Eu não sou dentista, mas a gente tem uma clínica também, né? E, bom, em relação à clínica já vai fazer 5 anos, ali em Biporã, na cidade de Biporã, aqui do lado da cidade de Londrina. Tá. Em relação ao conhecimento, eu acredito ter um conhecimento médio, né, em relação a este assunto, mas sempre estamos em busca aí de mais conhecimento. Maravilha, Matheus. Obrigado pela participação. Mais alguém aí? Em 5 para acabar? 3, 4, 2, 1. Mais ninguém? Tá bom, vamos lá. Alguém querendo falar? Gente, aproveita que a hora de falar comigo aqui diretamente é uma hora escassa. Tá? Então, aproveitar as oportunidades. Foi difícil de conseguir essa agenda, viu? Vou falar para você. Nem fala que a minha agenda, eu tô louco aqui com a minha agenda. Então, vamos lá, eu vou começar aqui. Então, vou deixar vocês todos muito bem à vontade para poder perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Então, a ideia é que a gente traga um conteúdo para vocês, onde vocês vão sair daqui entendendo que estão num ponto A e qual é o ponto B que vocês querem chegar, tá? Vou deixar aqui de ladinho para não atrapalhar a tela. Vou deixar aqui para não atrapalhar a tela. Eu vou ocultar isso aqui. Perfeito, já está aparecendo, tá? Vocês estão vendo. Tá. Uma coisa que eu sempre brinco com quem está assistindo, seja uma aula online, seja uma aula presencial, que a minha aula não é uma aula Netflix, que é aquela aula que você olha, acha legal, acha interessante e tal, e faz umas anotações e não faz nada com isso. Tá? Eu sempre coloco que, para que você possa avançar efetivamente, você, de uma forma consciente e intencional, vai pegar o que eu estou falando aqui, vai trazer os insights que você tem e, a partir de amanhã, transformar o insight em plano de ação e agir. Tá? O que muda com os meus mentorados, com quem não é mentorado? Que não tem exatamente essa praxe, esse hábito de pegar insight, transformar em plano de ação e executar o plano de ação. Por isso que a maioria que eu assisto tem resultados e a outra parte que não faz nada disso, às vezes não participa direito e tal. Eu falo em relação à presença intencional também. Presença intencional é ter habilidade e consciência do teu foco. Tá? Então, quem está aqui assistindo essa aula, com papel e caneta na mão, e quem está assistindo essa aula, mexendo no telefone, ou pedalando, ou malhando, ou dirigindo, não vai render igual. Tá? Então, a gente é responsável pelo tempo que a gente dedica para aprender alguma coisa. E se eu dedico um tempo que ele não está totalmente focado e comprometido,
você pode escolher essas 2 horas aqui, sair daqui com vários insights, com vários planos de ação, ou achar a aula legal, divertida, tá? E isso não mudar nada na sua vida. Tá? O efeito para um e para outro é completamente diferente. Tá? Deixei meu Instagram aqui. Quem quiser seguir, vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando o perfil, @EduardoPicanco, e deixei o meu telefone pessoal. Tá? Isso aqui não é da minha empresa. É o meu telefone pessoal, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram de repente conversar comigo, tá? O meu telefone está à disposição de vocês. Então, vamos lá. Slide passa. Então, quem é Eduardo Picanço? Não sei se vocês me conhecem. Eu falo que eu sou dentista, e nesses 30 esse ano está fazendo 31 anos formado, eu escolhi, tá, fazer treinamento. Eu escolhi fazer um mestrado, escolhi fazer 2 especializações, escolhi fazer treinamento para ser perito judicial odontológico. Então, muita coisa que está no currículo são escolhas que eu fiz nessa trajetória dos 30 anos, mas isso acaba não me definindo. O que eu acho que me define? Eu falar para vocês que o que eu faço é cuidar de pessoas e famílias através de uma odontologia de excelência e parcerias multiprofissionais que tenham visão interdisciplinar. Se não tiver, não serve. Ou seja, a odontologia ela é meio para eu poder cuidar de pessoas. E isso muda completamente o game. A grande maioria dos profissionais de saúde se posiciona como prestador de serviço, e o serviço que faz é atividade fim. E por ser atividade fim, você pode ser comparado com uma commodity, porque todo mundo bota lá, eu faço preenchimento labial, faço implante, faço toxina botulínica, e aí você acaba sendo comparado. E há 22 anos eu ajudo profissionais de saúde, através de mentoria, curso, consultoria, no desenvolvimento de 4 mentalidades, 4 competências, que a gente sempre dá desculpa que a gente não aprende isso na faculdade, mas também não aprende em lugar nenhum, porque nunca escolheu, que é a parte empresarial, a parte estratégica, a parte empreendedora e a parte gerencial, para que a gente, como dono de negócio, possa efetivamente ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Tá? Meus projetos atuais, para vocês me conhecerem aqui um pouco mais, eu sou presidente do Congresso Harmonia, que é o único congresso no Brasil que visa fazer essa conexão multiprofissional com visão interdisciplinar. Então, lá a gente pode ter implantodontista, periodontista, harmonizador, mas também temos farmacêuticos, temos biomédicos, temos nutricionistas, temos psicólogos, porque eu acredito exatamente no cuidado multiprofissional de pessoas. Do Congresso Harmonia, a gente derivou, o Congresso Harmonia a gente está indo para a 4ª edição esse ano, vai ser de 15 a 17 de outubro, e como eu acredito que relacionamento se faz se relacionando, obviamente, com pessoas que querem se relacionar, eu criei uma comunidade chamada Harmonia Connection Club, que é como se fosse um congresso o ano inteiro, que é toda terça-feira à noite, e que a gente tem uma palestra central e dinâmicas de conexão entre os membros, e mostrando como faz conexão com pessoas fora da comunidade. Tá? Então, é como se fosse um congresso o ano inteiro. Eu tenho um programa de desenvolvimento empresarial chamado Meu Consultório Ideal, ele é composto de 8 cursos de formação, e eu tenho uma mentoria em grupo chamado Mastermind MCI, que é um programa de desenvolvimento empresarial continuado com encontros segundas à noite. Passando isso, vamos lá. O Matheus me pediu para falar de 2 temas. Um, reforma tributária, e outro, a parte das parcerias multiprofissionais, para você ter mais pacientes qualificados e indicados. Então, essa primeira parte da aula, a reforma tributária, a gente tem um tempo mais reduzido, então eu peguei os principais pontos. Essa aula aqui minha, só de reforma tributária, ela dura 3 horas. Tá? Então, o que muda, como é que impacta no teu bolso e por que quem não entender vai perder dinheiro. Então, a primeira coisa, eu entendi que para eu montar um negócio, eu preciso montar um plano de negócio. Assim como você vai atender um paciente e você precisa fazer um planejamento desse paciente, se eu vou montar um negócio, eu preciso de um plano de negócio. Dentro desse plano de negócio, tá, eu vou estruturar toda a base do meu negócio. Então, todo o meu planejamento financeiro, tributário, administrativo, jurídico, comercial, marketing, operações, vai estar tudo lá. Tá? E aí, eu preciso desse conhecimento empresarial para montar o plano de negócio, assim como eu preciso do conhecimento endodôntico, periodontal, de prótese, de cirurgia, de implantodontia, para montar um planejamento de um paciente. Tá? E dentro desse plano de negócio, eu tenho uma parte que é o plano tributário, tá? Onde eu vou fazer o meu planejamento tributário.
E aí, a escolha tributária, se eu vou ser pessoa física ou se eu vou ser pessoa jurídica, tá? Como aqui eu vou falar mais da reforma, tá? Eu estou botando só uma contextualização, que essa parte aqui, hoje, muita gente perdendo dinheiro, ou por escolher pessoa física, ou por escolher pessoa jurídica, por não entender o que está associado a cada regime. Você pega uma orientação do contador, mas você realmente não entendeu o que o contador fala. Então, hoje, 100% dos meus mentorados pagam menos imposto hoje, depois de fazer o treinamento, porque eles pegavam a orientação do contador e simplesmente pagavam os DARFs. Tá? Agora, já tem um conhecimento para poder discutir essa parte contábil. Tá? Então, a pessoa física, ela tem algumas vantagens. Tá? Você tem lá o Carnê-Leão, que é uma obrigação mensal, tá? Ele é obrigatório desde 1979, então não é de hoje. Tá? E muita gente, até ano retrasado, só deixava para fazer ali o ajuste dentro da declaração anual de ajuste no imposto de renda, tá? Que é uma forma errada de fazer, e que, como você, quem fazia dessa forma, como não tem os DARFs pagos lá na declaração, você fica sempre sujeito a uma fiscalização e não tem o que argumentar. Porque se o DARF não foi pago na ocasião, você deveria ter pago o DARF na ocasião. Tá? Então, hoje, por que você não é fiscalizado? Porque tem muito pouco fiscal. Tá? A gente tem aí alguns milhões de contribuintes, mas você tem aí uma quantidade de fiscal que não é suficiente. Então, somente 1 ou 2% dos contribuintes efetivamente caem na malha fina e são fiscalizados. Porém, contudo, todavia, entretanto, a partir de, sei lá, no máximo aí 1 ano, no máximo 2, eu acredito, do jeito que está andando aqui a parte da Receita Federal, que toda fiscalização seja feita por inteligência artificial. E qualquer inconsistência que você tenha, você vai ser fiscalizado nos últimos 5 anos. Tá? Então, você pode escolher aprender agora para poder ajustar e pagar menos, ou esperar vir a multa do leão, e aí eu acredito que muita empresa vai fechar, porque a maioria das pessoas não sabem fazer isso da forma correta ou mais econômica. Tá? Então, na pessoa jurídica, você tem 3... Muita gente que às vezes tem na pessoa física, voltando aqui, não usa o livro caixa e não usa as outras deduções legais para poder pagar menos imposto dentro da lei. Na pessoa jurídica, você tem 3 regimes, você pode estar enquadrado no Simples Nacional, tem 2 anexos para o profissional de saúde, que é o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3, você começa a pagar 6% sobre o teu faturamento, não é sobre a base de cálculo, tá? Sobre o faturamento, até o limite de R$180 mil nos últimos 12 meses. Tá? Se você for de 180 a 360, essa alíquota passa para 11,2. Se for de 360 a 720, essa alíquota passa para 13,5. Se for de 720 mil a 1.800.000, você vai para 16% e assim progressivamente. No anexo 5, ao invés de 6%, nessa primeira faixa você começa de 15,5. Tá? Então, é importante eu entender o que faz eu mudar de anexo, tá? Que é o fator R, como é que eu posso ajustar esse fator R mensalmente no meu consultório para poder pagar menos imposto. Lucro presumido, ele tem 2 modalidades. Você pode ter equiparação hospitalar ou não. Sem equiparação hospitalar, a presunção de lucro, por isso que é lucro presumido, é de 32%, o teu imposto incide em cima dos 32%. E quando você tem equiparação hospitalar, esse 32% baixa para 8%. Tá? Então, você começa a ter uma vantagem tributária e você pode estar também no lucro real. Do simples para o lucro presumido, para o lucro real, tá? O que vai variar? A sua capacidade de organização contábil. Se você não tiver organização, fica no simples. Porque para o lucro presumido, eu já preciso de mais organização, para o lucro real, mais organização ainda. Porque as multas são altas, se você não tiver um entendimento de vários elementos que você precisa para o lucro real. Tá? O Simples Nacional ele tem um limite de até 4,8 milhões de faturamento. Se você estiver acima disso, tem que ir presumido. Tá? Você tem uma DAS única, que inclui todos os tributos que você tem que pagar através de uma única guia. Tá? O lucro presumido e o lucro real, eles são regimes um pouquinho mais complexos, porque você tem que recolher os impostos de forma separada. E algumas consequências você não entender. Você pagar imposto a mais por não conhecer os benefícios e créditos disponíveis, a precificação errada, onde você define preço sem considerar a nova carga tributária real, distribuição inadequada na hora de retirar lucro e comprometer o caixa pessoal,
perda de benefícios legais, onde você deixa de aproveitar reduções, isenções por enquadramento incorreto, a sua erosão silenciosa de margem, onde tem redução gradual e imperceptível da lucratividade do negócio, e crescimento comprometido, onde você tem impossibilidade de investir e expandir por falta de recurso. Então, vou começar a falar aqui só um pouquinho do Receita da Saúde. Ele não está dentro da reforma tributária, mas ele é obrigatório desde janeiro do ano passado. E tem gente que ainda emite recibo de papel. Recibo de papel está proibido já há mais de um ano. Tá? Então, e a gente teve até o final de fevereiro para poder normalizar, tá? Regularizar os lançamentos do Carnê-Leão lá no portal ECAC, emitindo lá os recibos pelo Receita da Saúde. Tá? Então, quem não fez vai estar suscetível, aí, vai estar sujeito a algum tipo de fiscalização e penalização, tá bom? Então, a Receita Federal implementou uma transformação digital obrigatória que impacta diretamente profissionais de saúde que atuam como pessoa física. Tá? O Receita da Saúde é só pessoa física. Ele representa uma mudança fundamental na forma como honorários são documentados e declarados no Brasil. Então, a nova realidade fiscal para nós, profissionais de saúde. Recibo eletrônico obrigatório, tá? Pelo Receita da Saúde, para todos os atendimentos. Papel proibido, desde janeiro de 25, sem exceções. Serviços dedutíveis, a regra vale para quem presta serviço dedutível no imposto de renda. O Carnê-Leão, apuração obrigatória todo mês, não é anual. E o cruzamento total, CPF, paciente e declarações. Tá? Então, basta o paciente ter o teu CPF e ele declarar que pagou. Se você não declarar que recebeu, vai ter uma inconsistência e vocês vão ser chamados. Tá? Então, hoje emitir recibo não é mais uma formalidade. É um dado que conversa diretamente com o imposto do paciente e a Receita está ouvindo essa conversa. Então, cabe a gente entender que eu preciso estar dentro da regulamentação, emitir o documento fiscal, seja na pessoa física ou jurídica, e calcular qual é a carga tributária efetiva que eu tenho para poder botar na minha formação de preços. Tá? Então, a conformidade fiscal deixou de ser uma opção para se tornar uma realidade inevitável. Profissionais que não se adaptarem ao novo sistema serão identificados automaticamente pelos algoritmos de cruzamento da Receita Federal. A transparência digital não é futuro. Ela é presente, é o presente da prática médica do Brasil. Então, agora entendendo a reforma tributária, já dei a pincelada aqui no Receita da Saúde, tá? O que a gente precisa dominar para não perder dinheiro. Então, a reforma tributária não vai quebrar clínica. Ela só vai revelar quem nunca teve um negócio de verdade. Anteontem eu tive uma consultoria com uma dentista não, ela era enfermeira. E na consultoria que eu fiz com ela, ela viu que o preço que ela estava praticando não cobrava os custos efetivos dela. Não cobria a parte de impostos, não cobria a parte de ganho como mão de obra, de ganho como dona de negócio, e aí, basicamente, ela cobriu o custo operacional dela. E por isso que ela está há anos recebendo dinheiro e o dinheiro não sobra. Recebendo dinheiro, o dinheiro não sobra. Então, quem é o responsável por fazer uma precificação correta, entendendo a parte de tributo, que eu preciso entender que isso é um centro de custo e quanto eu tenho que provisionar para pagar todos os meus impostos. Imposto de renda, hoje ainda tem o ISS, que vai ser substituído, eu vou mostrar aqui na aula, o INSS e tudo que for taxa que a gente precisa recolher, certo? Então, o Não-VVA brasileiro, ele é um imposto dual. Tá? O que é o imposto dual? Ele tem duas derivações. Ele tem o CBS e a IBS. CBS é contribuição sobre bens e serviços e o IBS é imposto sobre bens e serviços. Quais são os impostos que vão ser substituídos? Todo mundo que pagava PIS, COFINS, IPI, ICMS ou ISS, agora vão ter que recolher o IVA. Tá? Grande mudança do imposto em cascata ao valor agregado. No sistema anterior, o imposto era em cascata, cada ente, municipal, federal, estadual, cobrava do seu jeito, quase nenhum crédito em serviços e o foco no faturamento bruto. Agora, no sistema novo, o imposto é sobre o valor agregado, por isso que o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Sistema nacional unificado, os créditos tributários são relevantes agora, que antes não tinha, e o foco na cadeia completa. Tá? Essa é a grande diferença da lógica do imposto. Então, o conceito mais importante que a gente traz aqui
é o crédito tributário que a gente vai ter. Quem não entende de crédito vai pagar imposto dobrado. A mudança mais revolucionária do novo sistema e o que mais impacta o resultado financeiro de clínicas e consultórios. Como é que funciona o crédito tributário? Tudo que a clínica compra pode gerar crédito. Não falei que vai. Pode. Mais do que? Material de consumos e insumos, equipamentos médicos, softwares e sistemas, aluguel de espaço, energia elétrica, serviços terceirizados, manutenções, consultorias. Pode gerar crédito. Vocês vão entender como isso aqui pode ter crédito e como pode não ter crédito. No cima anterior, o custo era apenas custo, despesa pura que reduzia o lucro sem qualquer benefício tributário adicional. Agora, o custo vira custo mais redução de imposto. E cada despesa que você tem dessas, elas podem gerar crédito que pode abater o tributo que você tem a pagar. Então, quais são os requisitos para você ter o crédito de IVA? Tá? São 3 condições que você tem, essenciais e cumulativas, para que você possa ser apropriado dos créditos da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, ou IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. As 3 têm que ser atendidas simultaneamente. Qual é a primeira? O fornecedor tem que ser contribuinte. Tá? Então, o fornecedor ele tem que estar obrigatoriamente enquadrado como contribuinte do IVA dual brasileiro, ou seja, CBS e IBS. Se esse teu fornecedor não estiver enquadrado, você não consegue usar crédito. Segundo, tem que estar destacado na nota fiscal, tá? O valor de CBS e ou IBS. Tem que estar discriminado de forma clara e individualizada na nota fiscal de compra. E esse fornecedor contribuinte tem que ter efetivamente recolhido o imposto. Tá? Então, ele recolheu o imposto, está destacado na nota, ele é contribuinte, você vai poder usar o crédito tributário. Tá? Então, o não cumprimento de qualquer um dos 3 requisitos inviabiliza completamente o aproveitamento do crédito, gerando impacto direto no custo fiscal da operação. Então, a alíquota no novo IVA, em números reais, a alíquota padrão estimada, ela está ali de 26,5% até 28%, não está ainda 100% definida, só que é sobre o faturamento, não é sobre base de cálculo. Porém, serviços de saúde receberam um tratamento especial na Constituição, tá, desse imposto. O IVA padrão é esse aqui, a saúde tem 60% de redução de IVA, ou seja, um IVA efetivo de 10,6%. Porém, meus amigos, serviços de saúde, existem alguns serviços de estética que não são considerados serviços de saúde. Porém, se você botar serviços estéticos, estritamente estéticos, como serviço de saúde, você pode ter um dissabor da Receita Federal, falar que você não poderia enquadrar com redução por não ser serviço de saúde, a tua alíquota vai para 26,5%, 27% ou 28%, e vai ser em cima de tudo, porque você não separou pessoas jurídicas, uma para saúde, tá, serviço de saúde, e outra para estética. Mesma coisa, venda de produto. Se você vende algum tipo de produto, venda da tua PJ, a mesma coisa. Venda de produto, o IVA, ele é inteiro, não tem a redução constitucional de 60%. Então, o imposto incide sobre o faturamento, mas permite crédito amplo, tá, sobre as despesas operacionais. E esse é o diferencial-chave, muda completamente a análise de impacto. O split payment, que é o pagamento segregado, ele está previsto, tá, esse ano de 2026. É o ano teste, que a CBS e o UBS estão com 0,91% para ser destacado na nota, mas não precisa ser recolhido esse ano, tá? Então é um ano teste. E no momento que você tem a liquidação financeira, parte do pagamento vai direto para o fisco, sem passar pela conta do prestador de serviço. Então isso vai ocorrer de forma automática através do sistema bancário. Então na hora que a pessoa paga, o governo já fica com a parte dele. Você não vai pagar só no final, no último dia útil do mês que vem. Tá? Então vai ter que melhorar fluxo de caixa, o entendimento disso, para poder você entender como vai funcionar o split payment. Então, o objetivo é reduzir a inadimplência tributária, combater a sonegação e minimizar risco de glosa de créditos tributários por falta de recolhimento na cadeia anterior. Então, aquela situação do fornecedor ter recolhido, quando o split payment estiver em vigor, não tem mais essa possibilidade dele não ter recolhido. Tá? Então, quando entrar em vigor, ele já recolhe diretamente no recebimento. Impactos práticos, como eu falei, mudança no fluxo de caixa. O imposto eu vou pagar na hora que eu recebo e não no último dia útil do mês que vem. Necessidade de capital de giro adequado, porque agora eu preciso de mais dinheiro para poder girar o meu negócio.
sistemas financeiros atualizados e reconciliação bancária mais complexa. Resumo visual da matriz de crédito. Aqui a gente já colocou elementos de despesas que você tem que podem gerar crédito tributário. Tá? Alguns dependem de alguma coisa, tá? Para poder gerar o crédito tributário. E o que não gera crédito tributário. Salário e encargo. Eduardo, mas se eu contratar alguém como PJ, eu posso deduzir? Pode. E se eu pagar salário, não? Então, tem coisa que é melhor, em vez de eu contratar alguém CLT, é melhor ter um PJ? Mas você tem que fazer uma análise estratégica do teu negócio, que existem funções no teu negócio que elas são funções âncora, raiz, que eu acho que não seria legal você ter PJ ali. Tá? Então, você não tem o crédito em cima de prolabore, tributo, despesas financeiras, consumo pessoal, informalidade e veículos pessoais. Risco de não se preparar. Profissional de saúde que não se prepara adequadamente para a reforma tem algumas consequências. Primeira, perda de margem, tá? Onde você vai ter uma precificação inadequada e o lucro que você tinha vai embora. Segundo, pagamento excessivo, onde quando você não entende sobre o crédito, você vai pagar a mais, sendo que poderia ter crédito para você diminuir o teu imposto a pagar. Desvantagem competitiva. Concorrentes preparados terão preços melhores e margens maiores. Cara, só pensa o seguinte, dentro do lucro presumido, que é onde você tem o PIS, COFINS e o ISS destacados, tá? Essa alíquota de PIS, COFINS e ISS, vamos botar que o PIS e COFINS é 3% e 0,65%. O ISS é um imposto de natureza municipal. Ele pode variar de 2% a 5% de acordo com o município. Tem município que o ISS está isento, tem município que o ISS é um valor fixo, pode ser pago às vezes por mês, por trimestre, por semestre, por ano, de acordo com cada município. Então, se você botar que o teu PIS, COFINS e ISS soma 3 com 0,65, com 2 ou com 3%, eu teria 6,65 de imposto. Com o IVA, eu vou ter mais. Então, se você não estiver atento, vai pagar mais imposto. Problema de caixa, onde o split payment sem planejamento causa dificuldade financeira séria por conta do fluxo e algumas sanções fiscais pelo não cumprimento de obrigações acessórias, gerando multas e juros. Tá? A Constituição Federal tem um parágrafo que ela diz: você não pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Se você abrir um negócio, você obrigatoriamente deveria entender sobre a parte de plano tributário. Grande mudança em 2026, outra é a tributação de lucro. Tá? Até esse ano, você não tinha a tributação de lucro. Você já tributa no teu faturamento. Agora inventaram essa de tributação de lucro. Qual é a regra? Se você distribuir para cada sócio por CPF, por empresa, até 50 mil, ou seja, 49.999, você não tem que pagar tributação em cima de lucro. Se você passa de 50 mil, 10% do valor total. Ou seja, se você distribui 51 mil, você vai pagar 5.100 de tributação sobre o lucro. Certo? Então, um detalhe crucial é isso aí. Ultrapassou o limite, tributa tudo, não só o que passou. E agora eu vou falar de parcerias estratégicas. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Que agora eu vou começar a falar de parceria. Entraram algumas pessoas durante a live, então a importância da gente ter gravado é justamente esse o ponto, mas eu acredito que ficou bem claro em relação ao conhecimento, aonde que a clínica está, o que vai acontecer e quais são os pontos no meio do caminho que a gente precisa tomar atenção para ver qual que é o melhor caminho, né? Pensando que a clínica não estava adaptada para essa realidade, ela ainda consegue ajustar alguma coisa nesse meio do caminho? Consegue. Esse ano agora é o ano de implementação do IVA. Tá? Uhum. Só que a maioria das clínicas ela já está zoneada na tributação pelo modelo anterior. Uhum. Então, a maioria não sabe. Hoje, muita gente paga mais imposto porque não entende das despesas dedutíveis no livro caixa. São 27 categorias de despesas que você pode deduzir, a maioria não sabe como deduzir.
Tem gente que, assim, o que eu defendo, Matheus? Você saber mais ou menos é igual não saber. Tá? Saber mais ou menos é igual não saber, porque na hora que for fiscalizado, o fiscal não vai querer saber se está sabendo mais ou menos ou não. Então, por exemplo, um curso. Um curso é uma despesa dedutível do imposto de renda da pessoa física? Pode ser. Aonde? Preciso saber. Porque tem gente que, por exemplo, bota lá curso de especialização dedutível no livro caixa, e não é. Então, quando você tem um curso, por exemplo, lato sensu ou estrito sensu, que é especialização, mestrado, doutorado, você pode deduzir do teu imposto de renda, só que não é no livro caixa, é lá na declaração anual de ajuste em pagamentos efetuados, e o limite anual para dedução é de R$ 3.561,50 se não for ajustado. Se você tem um curso de imersão, você vai fazer um congresso, seminário, você não lança em pagamentos efetuados, você deduz no livro caixa. E você pode deduzir quanto? O valor total. Se você pagou 80 mil no curso, pode deduzir os 80 mil, incluindo passagem e hospedagem. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Tem gente, por exemplo, que faz harmonização facial e compra insumo em nome da PJ. Está perdendo um dinheiro de imposto que poderia ser economizado, se podendo fazer de uma forma diferente. Então, o não conhecimento, ele custa muito caro. Tá? Então, a pessoa pode escolher aprender através de treinamentos. Tá? Quanto tempo cada um daqui levou para ser dentista? A gente não virou dentista em 6 meses. Não virou em 1 ano. Levou aí 4, 5 anos, 8 horas por dia de estudo. Tá? A parte empresarial é a mesma coisa. A gente não vai virar empresário estudando 5 horas, 10 horas, uma aula aqui de sexta-feira de 2 horas. Tá? Como alguém que não é dentista assiste uma aula técnica numa sexta-feira de 4 às 6, não vai virar dentista com essa aula, tem que fazer odonto. Tá? Então, é exatamente esse nível de autorresponsabilidade que eu trago normalmente para as pessoas entenderem que a maioria das multas que a Receita Federal emprega, elas são merecidas. A maioria dos negócios que quebra, e a gente está falando aqui de 70% dos negócios que quebram até 5 anos, eles merecem quebrar. E os donos nunca se prepararam para ser donos. Isso é um dado complicado. Esse ano, o número de falências aumentou 5 vezes em relação ao ano passado. Por conta de política de governo. Está todo mundo com o mesmo governo. Vai ter mais gente quebrando. Agora você escolhe se preparar para ser um que vai quebrar ou se preparar para não ser quem vai quebrar. É o seu nível de conhecimento sobre como é que você pensa, por que você está fazendo tudo que você está fazendo. Você vai praticar um preço. Tá, esse preço aí, você sabe quanto você ganha para fazer esse serviço nesse valor? A maioria não sabe. E quando acha que sabe, o valor está errado. Se eu não sei a margem de lucro unitária que eu não tenho como montar um planejamento estratégico de o que é mais interessante que eu faço ou não faço dentro do meu negócio. Só que esse dado quem tem que saber é o dono. E a maioria dos donos está interessado em só ser dentista. E às vezes só sai do mocho para ser dono, mas não se preparou para aquilo. Então, tem alguns preços que a gente paga por isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Acredito que a gente pode seguir, então. Então tá? Daí a gente já vai para essa parte da parceria, então. E aí,